Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vai começar agora mais uma aula de história. Eu espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam em paz e que em breve estaremos juntos novamente, tá bom? E aí, o que vocês fizeram de bom nesse final de semana? Tudo tranquilo? Enfim, deixe o comentário de vocês aqui, tá? O que vocês vão achar da aula de hoje, se vocês estão gostando. E que em breve, eu tenho certeza que a gente estará dialogando, né? Vocês com seus respectivos professores de história e eu com os meus alunos, tá bom? O conteúdo da aula de hoje são os povos romanos, a formação e organização social. Estamos estudando, pessoal, aqui um dos conteúdos que seria aplicado em sala de aula, na aula presencial. Vocês vão colocar aí na página 154, ó, do livro didático de vocês, tá bom? Página 154. E vamos estudar aqui de forma resumida, de forma breve, até a página 158. Professor, qual capítulo? Capítulo 7, né? Já está acabando, vai até o capítulo 8, este livro didático. E para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos, sou professor de História. Aqui abaixo segue meu e-mail para tirar quaisquer dúvida, sugestão, tá bom? Alguma crítica construtiva. Estou à disposição de tudo, tá? Não esqueçam de, quando terminar esse vídeo, assistir, na verdade, responder a atividade que está logo aqui abaixo. Tranquilo? Então, vamos lá? Pronto. A primeira questão que eu trago aqui para vocês é justamente sobre a formação dos povos romanos. Trabalhamos na aula passada a Grécia, né? Dentro da Grécia, trabalhamos a cidade de Espartas e a cidade de Atenas. E agora nós estamos trabalhando aqui o Ocidente Clássico. Dentro do Ocidente Clássico, de forma específica aqui, os povos romanos. A primeira informação que eu trago para vocês é o seguinte, que os povos romanos, eles estavam localizados próximo do mar Mediterrâneo. Então, de imediato, significa que aquelas terras eram o quê? Férteis. Já como aquelas terras eram férteis, automaticamente vai contribuir para a formação econômica consolidada. Ou seja, os povos, né, que estavam ali em Roma, né, os povos romanos, se utilizaram do mar Mediterrâneo para escoar, para exportar e importar, ao mesmo tempo para ter contato com outras culturas. Então, os povos romanos era justamente a formação e o encontro de diferentes povos, tranquilo? E um dos principais meios de contato e de distribuição da comercialização era o mar Mediterrâneo. O segundo ponto, a integração dos povos dominados. Como, professor? Como os povos romanos eles conseguiram expandir o seu território para outras áreas, se ao seu entorno existiam também outros povos e outras áreas? Pessoal, um dos principais meios de integrar este novo território ao território romano era justamente por meio das guerras. Já como os povos romanos tinham uma determinada força, né, de exército, uma determinada força militar, eles usavam essa força justamente para vencer aquelas regiões que eram inferiores, se tratando de força. Então, à medida que o império ia sendo conquistado, os romanos procuravam conservar os territórios e integrar os povos dominados à sua civilização. Para tal, usaram vários meios de integração. O exército romano era permanente e profissional. Em muitos casos, contava com a participação das populações conquistadas. Além de conquistar os territórios, mantinha a paz romana. Então, além de eles conquistarem aquele determinado território, aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que estavam ali, passavam a integrar o exército romano, ou se não exercer determinadas tarefas para os povos romanos. Com isso, com as guerras, com os conflitos e com as tensões, o poder romano a cada dia foi se tornando mais frequente e sendo um dos principais destaques durante a história. Então, os povos romanos é o encontro e a mistura de diferentes povos, né?
Eles foram para aquela região por causa da fertilidade. Já como a fertilidade era justamente usada pelo mar Mediterrâneo, se tornou um dos povos de grande destaque dentro da história da humanidade, sobretudo no Ocidente clássico. Quais foram as motivações das conquistas? A necessidade de segurança e vizinhanças mais poderosas. O mar Mediterrâneo, ele era caracterizado, né, o seu entorno, por possuir relevos. E esses relevos davam uma certa segurança, já que as cidades, né, as aldeias, as vilas eram eram construídas em cima dessas montanhas, desses relevos, como uma forma de proteção. Então, quando o inimigo tentava avançar, tinha aí a questão territorial, a questão geográfica, que impedia, de certo modo, os povos romanos de serem atacados. A procura de novas zonas agrícolas, já que aquela região do mar Mediterrâneo estava predominantemente ligada à agricultura, à pecuária e outras atividades. A procura de novos mercados. Eles usavam o mar Mediterrâneo, para comercializar. As embarcações ficavam responsáveis por deslocar a mercadoria de uma região a outra. Então, de certo modo, gerou uma busca por novos mercados. A procura de mão de obra barata, de mão de obra escrava. Então, vocês conseguem perceber aqui muito bem que lá naquele período já existia escravidão, ok? E quem eram os escravizados? Justamente as pessoas que eram dominados, né? As regiões que eram dominadas, aquelas pessoas também se tornavam escravizadas. A ambição dos generais romanos que queriam glória e riqueza, como sempre, a questão da glória e riqueza sendo os princípios básicos da ambição, né? E da expansão territorial destes povos. A economia romana. A economia romana era urbana, pois toda a produção era feita em função das cidades. As cidades eram o centro da vida no Império Romano. Essas cidades eram construídas em torno do mar Mediterrâneo, justamente, como eu já falei, para facilitar o processo de escoamento da produção. E, ao mesmo tempo, era feita em cima de relevos ou de montanhas, para evitar um ataque propício, né, do inimigo. A economia romana era comercial. Por que comercial? Porque o próprio mar Mediterrâneo ele era comercial. Ele possibilitava a troca cultural, né, o contato com outras culturas, mas também o comércio marítimo era forte naquela região. Devido à importância do comércio, através do mar Mediterrâneo, dos rios e das estradas romanas circulavam produtos de todo o império. Então, todo o Império Romano se utilizava não somente do mar Mediterrâneo, mas dos rios e das estradas. Era um verdadeiro polo comercial. Mas, professor, como era na própria sociedade, como os romanos estavam divididos? Pessoal, no livro didático de vocês vão colocar aí rapidinho na página 158, vocês vão perceber que o livro didático traz aqui dois grandes grupos. O primeiro grupo é sobre os patrícios e depois os plebeus. Mas aí eu acrescentei que existiam os clientes e os escravos. Então, uma das perguntas justamente na atividade é como a sociedade romana estava dividida. Ela estava dividida através de três categorias. Existiam os patrícios. Quem eram os patrícios? Quem foram os pioneiros, os fundadores de Roma e seus descendentes, os maiores proprietários de terra. Os plebeus eram patrícios? Não, porque os plebeus eram homens livres que não possuíam direitos políticos. Eram artesãos, comerciantes, pequenos proprietários. E quem eram os clientes? Dependentes dos patrícios que lhe davam proteção e trabalho em troca de seus serviços e de voto nas eleições. E os escravos, que na verdade não é escravos, e sim escravizados, eram prisioneiros de guerra e seus descendentes, ou pessoas que não pagavam suas dívidas. Eita, professor, confundiu aqui. Tenha calma, vamos lá. Primeiro, os patrícios eram justamente a elite. É quem estava acima, quem estava no poder. E como é que ele se caracterizava? Eram os grandes proprietários de terra. Os plebeus, eles eram pequenos proprietários de terra. Estavam no poder? Não. Eles exerciam atividade como artesanato, eles eram comerciantes, tá? Eles eram camponeses. E quem eram
E quem eram os clientes? Os clientes eram as pessoas dependentes que trabalham nas grandes propriedades dos patrícios. Então, eles trabalhavam nas fazendas dos patrícios e ali eles faziam a troca de serviços. Por exemplo, existia uma fazenda e essa fazenda é de um patrício. O cliente trabalhava naquela fazenda em troca de sua própria sobrevivência, ou seja, em troca de sua alimentação. Então, serviços que eram feitos nas fazendas dos patrícios eram realizados pelos clientes. Tranquilo? Em troca de serviços e na própria eleição também. Nas eleições, os patrícios se usavam dos clientes para a sua votação, mas nem os plebeus nem os patrícios tinham direito político. Tá? Eles poderiam participar de forma indireta na questão política, nas eleições, mas eles não poderiam se candidatar, de certo modo, para determinados cargos políticos. E existiam os escravizados. Os escravizados, a grande maioria deles eram escravizados, eram pessoas que pagavam as dívidas, trabalhavam nas terras dos patrícios e, de certo modo, nas terras dos plebeus, mas eles eram dependentes, eles pagavam suas dívidas, né? Eram prisioneiros de guerras, ou seja, se perdiam território para os romanos, aquele território agora se tornava escravizado. E existia também, pessoal, aqui uma evolução política. Essa evolução política ela é marcada na história de Roma, né, como um dos períodos clássicos, a evolução política de Roma. Em Roma existiu a monarquia, existiu a república e existiu o império. Professor, monarquia não é a mesma coisa que república? Não, são coisas totalmente diferentes. Todos eles são regime político, são sistemas políticos. Mas vamos lá, a monarquia ela existiu, foi governada por reis etruscos, que detinha poderes quase absolutos, ou seja, governava a cidade, o exército, os cultos religiosos, e existia a centralização do poder, a presença de uma única pessoa que governava toda a cidade, todas as cidades, todo o império. Depois da monarquia, existiu aí, pessoal, a República Romana. Era governada por uma complexa estrutura administrativa, formada por magistraturas, Senado e mais poderosos da Assembleia. Tá? Qual é a diferença de monarquia e república? Monarquia, o poder está centrado na mão de uma única pessoa. República, o poder ele é dividido, está sob responsabilidade de um conjunto de pessoas ou de determinadas instituições. Professor, e afinal de contas, e o Império é o quê? Foi o período que maior consagrou a expansão, melhor dizendo, de Roma. Período de maior expansão de civilização romana. Nesses três momentos da história política romana, Roma teve maior destaque durante o Império. Neste período, Roma passa a ser governada por imperadores que centralizavam os poderes em suas mãos e chegando a serem confundidos com deuses. Então, o poder era tão centralizado sobre a mão de uma única pessoa que, às vezes, o imperador era confundido com um deus, né? Então, vocês, a partir daqui, vocês conseguem perceber a dimensão que monarquia é diferente de república, mas a monarquia tem semelhança com o império. República é diferente do império, mas império é semelhante com uma monarquia, tá bom? Vamos lá. E sobre a cultura romana? A cultura romana foi muito influenciada pela cultura grega, por isso que na aula passada eu trabalhei com vocês a cultura grega, para que vocês percebam aí a semelhança. Então, uma das perguntas é, como se deu o processo de influência? Então, a cultura romana, ela foi, de certo modo, influenciada pela cultura grega. Qual foi a cultura grega? Qual a herança? A questão da educação intelectual, da educação militarizada, de Espartas. Então, de certo modo, é como se os romanos não copiaram, mas adaptaram sua cultura de acordo com a cultura grega. Os romanos copiaram, por isso que eu botei aqui entre aspas, porque na verdade não é copiaram, é uma ideia, uma noção, muitos aspectos da arte, da pintura, da arquitetura grega. Muitas arquiteturas que estavam na Grécia estavam também em Roma. Os balneários romanos espalharam-se pelas grandes cidades. Professor, o que são balneários?
explicar a vocês no instante. Eram locais onde os senadores e membros da aristocracia romana iam para discutirem política e ampliar seus relacionamentos pessoais. Esse último ponto aqui. Qual era essa classe? Eram os plebeus? Eram os patrícios? Eram os escravizados ou os clientes? Eram, pessoal, os patrícios. Os patrícios eram senadores, membros da aristocracia romana, né, da elite romana. E lá nesses espaços, eles discutiam políticas e relacionamentos pessoais. Era justamente isso daqui, pessoal. Normalmente passam essas cenas em determinados filmes chinês, né, japonês, mas isso daqui são os balneários. Todos participavam, todos frequentavam esse espaço de lazer e entretenimento, e espaços também de reunião, de certo modo, reuniões pessoais. Não, somente os patrícios. Tá? E qual é o legado romano deixado por estes povos para os nossos dias atuais? O que é o que a gente consegue absorver, o que a gente consegue aprender desses povos para o nosso cotidiano? Muitos aspectos culturais, científicos, artísticos e linguísticos romanos chegaram até os dias de hoje, enriquecendo a cultura ocidental. Qual é a cultura ocidental? A nossa cultura, pessoal. Podemos destacar como exemplo desse legado o direito romano, técnicas da arquitetura, línguas latinas, originárias do latim, o português é de origem romana, tá? O francês, o espanhol, o italiano, técnicas de artes plásticas, filosofia e a própria literatura. Vocês conseguem perceber como é importante e o quão é importante a gente estudar os antepassados romanos para a gente compreender determinadas estruturas sociais e políticas da vida atual, tá? Então, é justamente aqui que se enquadra a importância desse estudo da história. Ter um olhar para o passado para se compreender o nosso presente. Muitas arquiteturas, essa diversidade de linguagem que existe no nosso meio hoje, ela é resultado, pessoal, desse processo histórico dos povos romanos, mas não somente dos povos romanos, como da Grécia, a própria educação da Grécia, a democracia da Grécia. Então, esse processo aí de influência que contribui para que hoje o Brasil e outras regiões do mundo, né, e outros países também, sejam um dos povos de referência de ancestralidade e de herança cultural. Tá ok, pessoal? E aqui eu encerro a nossa aula de hoje, tá ok? Não esqueçam de fazer a atividade, pessoal, que é muito importante. Estou acompanhando a participação de vocês. Gosto da interação de vocês. Comente, compartilhem, curte. Aí, os professores de vocês também estão monitorando vocês as atividades, tá? E aqui eu vou deixar a mensagem, né, de hoje, né, a respeito da consciência através do combate ao racismo. Não sou descendente de escravo. Eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Escravos, pessoal, quando fala a palavra escravos, normalmente está dizendo que aquela pessoa se deixou ser escrava. Ela aceitou aquela condição de escravo. Quando eu falo a palavra escravizado, eu estou dizendo que existia uma segunda pessoa que forçou aquele indivíduo a ser escravizado. E ali teve resistência, tá bom? Essa frase é de Nakota Valdina, e eu lanço justamente essa reflexão diante de tantos fatos que vêm ocorrendo a nível de Brasil, né? Então, que infelizmente o racismo ainda continua a existir na nossa sociedade atual. E nós, enquanto seres humanos, nós, enquanto professores, enquanto alunos, devemos combater no nosso dia a dia. Somos todos iguais e não ao racismo. Espero que vocês tenham gostado, galera, tá ok, da aula de hoje. E estou encerrando a aula por aqui, tá? Não esqueçam de fazer as atividades e até a próxima semana, viu, galera? Valeu, até a próxima.